Olá, meus amigos inscritos, sejam muito bem-vindos. Você que não é inscrito, já convido a se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, tá? Vamos dar aquela olhada bem completa. Hoje o fundo é o RZAT11. Vamos dar aquela olhada completa, ver questão de distribuições, inclusive já antecipando, tem previsão de redução nas distribuições para os próximos meses. A gente vai ver até o final do ano, ver o que é que dá para esperar do fundo. Tem questão de emissão que não foi tão bem quanto era esperado, né? Assim, depende de quem esperava também, né? Mas enfim, vamos dar aquela olhada bem completa nesse que é seu último relatório. Temos aqui um yield acima de 1%, né? Inclusive, o yield vai estar ali vinculado, né, diretamente à questão do valor do mercado, aqui está 95. O fundo nesse momento está sendo negociado bem abaixo disso, né? Os 89 deu uma quedazinha aí considerável, o P sobre VP já indica esse desconto. Número de cotistas batendo aí 39 mil cotistas, temos um valor patrimonial de R$ 100,53. Atualmente o RZAT tem 10 ativos em carteira, ele fez uma captação, seu valor patrimonial automaticamente aumentou com essa captação, não tanto quanto era o esperado, né, pela equipe do fundo, né, que tinha uma captação na ordem dos 367 milhões, foi captado apenas aí por volta de 50 milhões, a gente vê aqui 17,56, mas aí subiu o patrimônio mais 50 e poucos milhões. Okay? Temos aqui patrimônio alocado, 99,7, tem a questão dessa emissão, a gente vai ver mais à frente detalhes sobre isso. Tem questão de taxa média de IPCA mais 9,26, inclusive nesse mês ele pegou como indexador principal a inflação lá de agosto, né, que foi negativa. Então a gente vai ver o resultado, inclusive foi bem abaixo do que ele vinha tendo de resultado nos próximos meses. Já conversaremos sobre isso. Liquidez atende aquele padrão que a gente tem de 1 milhão como um número base, né, tá 2,3 milhões. Aqui a gente tem as perspectivas para o fundo. Temos a questão, não só do RZAT, né, mas do geral, nas perspectivas, né, do cenário macro dos fundos imobiliários. Né? A taxa de juros subiu nessa última reunião do Copom, já foi aí em meio ponto percentual, como era esperado pelo mercado. E com isso, né, tem a tendência de fundos de renda fixa ficar entregando maior retorno, né? E isso faz com que muita gente saia da renda variável e corra para a renda fixa, né? E, ou seja, as cotas comecem a cair, né? Ou, aliás, nem comecem, né? Continue caindo, a gente já vê cota de fundo caindo há um bom tempo. E diante disso, pode aparecer uma janela de oportunidades bem interessante. Tudo ajustada no zoom aqui para ficar a tela bem legal aqui para a gente ver, beleza? E diante desse cenário, a gente tem, então, essa expectativa, né, de fazer com que os FIIs no curto prazo tenham sua atratividade reduzida, né? E aí os títulos do Tesouro, como ele vai citar, trazendo retornos mais competitivos, né? Sendo que os títulos do Tesouro são bem mais seguros, então a galera acaba saindo e as cotas dos fundos caindo, né? Temos aqui a última distribuição, foi 92 centavos por cota. A gente vê aqui em resumo a DRE, a gente tem aqui o mês de setembro, né? A gente vê, por exemplo, a opção de recompra que é vinculado diretamente a questão do IPCA, né? E o valor foi bem abaixo, que a gente vinha tendo nos meses anteriores. A gente tem aqui, por exemplo, em agosto, 1,3 milhões, enquanto nesse mês de setembro foi apenas R$ 1.900. Isso, claro, está sendo vinculado à questão da inflação, né? Essas opções de recompra são atualizadas conforme a inflação que vai tendo mês a mês, e a inflação que foi utilizada para pagar, para ter esses 1.900 aqui, foi uma deflação, né? Foi até negativo o valor, então por isso que deu um valor praticamente nulo. Okay? E isso impacta diretamente o total das receitas, né? Impacta também a questão do resultado. O resultado fechou em apenas 60 centavos por cota. Ele vinha tendo R$1,50, R$1, né? Valor aqui de R$1,06 e caiu bem forte, né? Mas para o próximo mês, né, tem a tendência dele recuperar esse valor, tendo em vista o IPCA, que vai pegar no próximo anúncio. Foi um IPCA já positivo, bem superior ao que foi na deflação. Se a gente pegar aqui no site da Ambima, né? Temos aqui a inflação que foi 0,44, né? Olha só, esse resultado dos 60 centavos foi disso aqui, né? Foi impactado por esse menos 0,2. Já o próximo anúncio vai pegar aqui já positivo, até um valor já mais alto, então tem a tendência já dele dar uma recuperada nesse resultado. De reserva, o fundo tem 18 centavos por cota, e quanto às distribuições, a gente vai já ver à frente, né? Ele coloca um gráfico com as expectativas, já entraremos nesse detalhe. E aqui a gente tem a taxa média de retorno, né? A taxa média da carteira IPCA mais 9,26, que é a taxa contratual média da carteira, né? Além disso, dessas operações na IPCA, ele vai ter um CRI também atrás da Selic, isso que a gente já vem acompanhando de outros relatórios, mas esse CRI é um peso bem pequeno, né? 0,4. O predominante mesmo é o IPCA, como a gente vê aqui de forma gráfica, 99,6% dos seus ativos. Vai falar sobre a oitava emissão de cotas, né? Foi levantado 50 milhões de reais, como a gente viu, ele queria levantar mais, mas o que deu foi isso, e o patrimônio atual dele subiu para 425 milhões de reais. Teve duas alocações, no caso, um CRI aqui, que ele já tinha,
né? O CRI na ordem dos 33 milhões de reais ficou, o CDI mais 4,5, e o caixa do ativo, então, ficou com 17 milhões de reais. No caso desse CRI aqui, que ele até falou que é o CRI atrelado à CDI, esse ativo será convertido em novembro, agora, né, o próximo relatório, em uma operação sale leaseback. Já a gente vai ver o que é essa operação sale leaseback, né, mas antecipando é aquela modalidade em que ele pega um imóvel, né, aluga para o inquilino fica pagando aquele imóvel, tem as opções de recompra que o inquilino vai pagando a valorização de acordo com a inflação daquele imóvel todo mês, né, e no final ele pode recomprar esse imóvel, por isso que ele se destaca aqui a questão da opção de recompra, né, e essa opção de recompra é quem dá uma turbinada na questão dessas distribuições, né, como ele até cita, no molde dos demais ativos que ele tem em carteira. Aqui a gente tem o detalhamento, né, a gente vê um imóvel 98%, o CRI 0,4%, valor bem pequeno. Olhando aqui, a gente tem por indexador, já vimos, né, inflação é praticamente tudo, IPCA mais 9,23, taxa média desses aluguéis. Temos aqui a última distribuição novamente, vai falar novamente da questão da oitava emissão de cotas e vai falar que o resultado desse mês foi impactado pela componente negativa do IPCA, como eu falei lá na DRE, e o fundo contando apenas com os rendimentos da parcela pré-fixada dos contratos de aluguel dos imóveis, por isso que deu aquela reduzida no resultado. E as perspectivas aqui para as próximas distribuições, temos aqui na ordem dos 90 centavos, ou seja, seria uma redução em relação a esses 92 que ele pagou no último mês, até uma redução até que mais forte se a gente considerar aqui nos meses anteriores. Então vamos aguardando aí os próximos capítulos, né? O guidance dele aqui é de 90 a 1,10, né? Ele colocou como uma projeção aí o valor da banda mínima, né? O valor base o valor mínimo da expectativa dele, né? Que é 90 centavos. Vamos ver aí se ele entrega, quem sabe, nesse intervalo, né? Manter os 92 ou até mesmo vir a entregar um pouco mais. Mas vamos aguardar. Aquele sim, né? A questão da banda que eu falei, de 90 a R$1 para as próximas distribuições e também a questão do IPCA, como eu falei. Vai falar novamente aqui a questão de cota de mercado, né? Cota patrimonial a gente já viu. E aqui uma tabelinha de sensibilidade, né? Para a gente ver como é que está a questão do retorno, considerando o deságio. Ele está com P sobre VP de 0,89, né? Então vai dar aqui o P sobre VP mais próximo que a gente tem, seria esse. Vou até apagar essa marcação aqui. Esse aqui, né? Que é o mais próximo, está até mais barato do que nesse preço aqui. Então seria uma taxa, um yield, né, de IPCA mais 8,47, né? Ou daria aqui um yield ao mês de 1,05 ou 13,35 ao ano. Aquele colocando, né, um rendimento de 0,95, né? Sendo que a projeção aqui para os próximos meses é na ordem dos 90 a R$1. Aqui a questão dos anexos já no final do relatório, né? Vamos avançar para a gente ver os imóveis. Temos aqui os 10 imóveis que ele tem em carteira. Todos têm a opção de recompra. Um detalhe aqui, vai estar aqui essa opção de recompra como não da Poligin, mas quem já acompanha o relatório de outros vídeos aqui no canal, já tem a opção de recompra aqui. Eu acredito que não atualizaram a planilha, né? Mas pelo que a gente já viu, tem a opção de recompra aqui também. Esse imóvel contribui nessa questão desses retornos com essas opções de recompra, né? Que são as atualizações de acordo com a inflação mês a mês aí dos imóveis. Temos aqui o prazo de locação. E esse aqui, a gente vê a questão, ainda tem aqui o CRI, né? O CRI que ele tem em portfólio, sobre o gesto. No caso, um percentual bem pequeno, né? 0,5% como a gente viu, CDI mais 4,5%. E a gente aqui, então, finaliza o relatório do fundo. Aí, pessoal, vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, participa do grupo Telegram. O link vai estar no grupo. Aliás, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? O link do grupo do Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo e valeu!